Mais uma crise na América Latina, desta vez na Bolívia, que acabou esta semana com a renúncia de Evo Morales à presidência na Bolívia. E aí toda a esquerda tá gritando, é golpe, é golpe! Então vou contar brevemente aqui o histórico de Evo Morales, como ele se tornou presidente e o que ele fez para se perpetuar no poder durante todo esse tempo. Evo Morales se tornou presidente em 2006, com uma pauta identitária muito forte. Ele foi o primeiro presidente indígena da Bolívia. E aí, logo de cara, se aliou a outras forças de esquerda na América Latina. Ele teve como aliados Lula, Dilma, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner, ou seja, todo o pessoal do Foro de São Paulo. Em 2009, apenas 3 anos após se tornar presidente, Evo Morales já havia reformado a Constituição para permitir a reeleição de até 2 mandatos consecutivos de 5 anos. Em 2016, após já estar no poder por 10 anos, Evo Morales convoca um referendo, perguntando se ele pode ser candidato mais uma vez, obviamente buscando uma perpetuação ainda maior no poder. E ele foi amplamente rejeitado no referendo. A população boliviana não queria mais Evo Morales como presidente, muito menos como candidato, E aí o que ele fez? Foi apelar à Suprema Corte da Bolívia, o Tribunal Constitucional da Bolívia. E a Suprema Corte da Bolívia autorizou Evo Morales a ser candidato novamente nas eleições desse ano, de 2019. E aí, obviamente, a população não viu isso com bons olhos, Começou uma série de protestos na Bolívia e o ápice, de toda essa crise aconteceu no dia das eleições deste ano, Durante a apuração das urnas, quando mais de 80% das urnas já haviam sido apuradas e tudo indicava um segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa, o candidato de centro-direita, a apuração foi paralisada, durante algum tempo, e quando voltou, misteriosamente, surpreendentemente, Evo Morales havia ganho no primeiro turno. Olha só que maravilha, Ninguém suspeitou de fraude, não, imagina. Pessoal, era evidente que havia sido cometida uma fraude eleitoral. E aí, obviamente, isso desencadeou uma série de protestos, Os protestos começaram a se intensificar cada vez mais. E, sob pressão, Evo Morales aceitou uma auditoria da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Então, eles fizeram essa auditoria nas eleições bolivianas e emitiram o seguinte comunicado: o primeiro turno das eleições realizado em 20 de outubro deve ser anulado e o processo eleitoral deve começar novamente. Assim que houver novas condições que deem novas garantias para sua realização, entre elas uma nova composição do órgão eleitoral. E aí Evo Morales falou, não, tudo bem então, não tem problema, eu vou fazer novas eleições, Eu vou ser candidato novamente, a gente vai ter novas eleições. E aí a crise já estava instalada, A população não iria aceitar, isso sim uma tentativa de golpe, do Evo Morales. E aí a crise se tornou generalizada, mais de 17 autoridades, vários ministros começaram a renunciar e o líder das Forças Armadas, William Calimán, para conter a crise, foi à TV na Bolívia e deu a seguinte declaração: sugerimos que o presidente do estado renuncie ao mandato presidencial, permitindo a pacificação e manutenção da estabilidade para o bem da nossa Bolívia. E aí Evo Morales não quis entrar em conflito com o exército do seu país, renunciou à presidência e foi pedir asilo no México. E aí a esquerda brasileira e de toda a América Latina tá gritando, é golpe na Bolívia, O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu: condenamos categoricamente o golpe de Estado consumado contra o irmão presidente Evo Morales. O nosso presidente Jair Bolsonaro deu a seguinte declaração: a palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa narrativa deles aí. A esquerda vai falar que houve golpe agora. Então, enfim, todo mundo da esquerda está gritando aí que foi um golpe, mas de fato Evo Morales rasgou a Constituição da Bolívia, tentou enganar os seus eleitores, tentou enganar toda a população da Bolívia, tentou fraudar as eleições na Bolívia. Então isso é gravíssimo. Isso sim é um golpe de Estado. E aí, obviamente, teve que haver uma intervenção para que isso não
continuasse, né? Então, o que acontece daqui para frente? Agora a Bolívia deve convocar novas eleições. Por hora, a senadora Jeanine Áñez, que é de oposição ao governo de Morales, assumiu a presidência, né? Ela se declarou presidente da Bolívia, e nas novas eleições a esquerda deve perder na Bolívia. A esquerda está desorganizada, né, após 13 anos no poder, né, afundada nessa crise toda causada por Evo Morales. Então essa é uma ótima notícia, né, para todo mundo que defende a liberdade, para todo mundo que defende a democracia. A queda de Evo Morales é uma ótima notícia nesta semana.